No Saiba Mais dessa semana, nós vamos falar sobre a reforma do Judiciário, que foi implementada pela Emenda Constitucional 45 e trouxe importantes inovações ao sistema judiciário. Mas quem vai falar com a gente um pouquinho mais sobre o assunto é o advogado Juliano Costa Couto. Doutor Juliano, então, a Emenda 45, ela trouxe celeridade ao sistema judiciário brasileiro? Olha, eu acredito que esse foi um dos intuitos, um dos objetivos do legislador constituinte, quando trouxe a emenda, quando fez a reforma, que foi precedida de vários debates. Eu não posso afirmar hoje que o judiciário brasileiro é célere, né? Eu entendo que talvez, se não tivéssemos sofrido ou tido a reforma do judiciário, talvez a situação fosse pior. Mas hoje a Justiça Federal brasileira é lenta, a Justiça Comum também padece de alguns problemas, a Justiça do Trabalho até já foi mais rápida. O que resta saber é se o quadro seria pior ainda sem a reforma. E apontar uma causa única pela morosidade do judiciário me parece arriscado. Eu entendo que hoje temos problema de pessoal, o número de juízes não atende, a estrutura que estes juízes têm a seu dispor, seja pela questão de servidores, pela própria estrutura do judiciário, e também o sistema recursal, né, de leis processuais e tal. Então, eu acredito que são diversos os elementos que talvez criam e ensejem esta morosidade. Mas acredito que o judiciário vem tentando lutar, e assim como os advogados e partes, para que essa morosidade seja cada vez mais diminuída. Doutor Juliano, os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante tornaram o sistema judiciário ainda mais célere? Você veja, eu acredito que o intuito desses institutos, né, que estão sob o controle do Supremo Tribunal Federal, certamente era o de garantir segurança jurídica, porque as decisões sobre determinados temas seriam uníssonas em todo o país, a partir do Supremo Tribunal Federal, e também diminuir a carga de trabalho dos tribunais regionais e estaduais. Agora, o que acontece? A carga de trabalho a que o Supremo está sendo submetido, por exemplo, a análise da repercussão geral, já é tamanha que, se ele julgar pelo Pleno 10 ou 20 processos de repercussão geral, ele vai demorar 1 ano e meio para julgar todos que lá estão. Salvo o melhor juízo, são quase 700 temas de repercussão geral aguardando julgamento do Supremo. Então, é um trabalho também hercúleo. E, obviamente, isso para dizer o que já está lá, sem garantir o que ainda virá. Ou seja, o intuito foi, sim, criar uma melhora. Eu acredito que até já aconteceu. Mas a solução ideal ainda está longe de ser alcançada. Houve algum impacto com a criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público? São órgãos de controle administrativo que, na minha modesta avaliação, democratizaram e incrementaram o controle externo do Judiciário e do Ministério Público, né? A composição destes dois órgãos é uma composição arejada, que você tem magistrados das mais diversas histórias ou carreiras jurídicas, bem como a participação de cidadãos de notável saber jurídico da sociedade civil e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o CNJ já demonstrou seu papel em grandes e importantes missões. Quando pune magistrados que não se comportam como deveria e quando também regra e afasta decisões administrativas de tribunais, né, como ele afastou o nepotismo ou facilidades e tal. Então, acredito que o CNJ vem demonstrando força e vigor no seu mistério. E agora, quer me parecer, com essa nova gestão, talvez um pouco mais preocupada com questões programáticas, né? O CNJ vem criando metas que nem sempre são o ideal para a produção do judiciário, mas não deixa de ser um norte, um parâmetro a ser perseguido. E o Conselho Nacional do Ministério Público, que também vem enfrentando problemas, digamos, marcantes, quando foi identificada a corrupção por membros do Ministério Público, né, que é uma questão que deixa a sociedade bastante aflita, porque o Ministério Público é o órgão fiscal da lei e às vezes estaria ele próprio submetido com espertezas com as quais não deveria estar. Então, o CNMP também está sendo desafiado agora a também dizer a que veio qual será a sua postura. São órgãos que vieram para complementar e contribuir para a produção do judiciário no país, na minha visão. Então, qual foi o impacto ou qual a mudança que a Emenda Constitucional 45 trouxe para o Estatuto da Magistratura? Ela criou, por exemplo, a Escola Nacional, em relação aos quais os magistrados que ingressam na carreira devem passar por ali. Acredito que é uma forma de treinamento, né? A reforma do Judiciário também alterou, por exemplo, as férias e os recessos de primeira e segunda instância, que antes seguiam dos tribunais superiores, hoje não mais é assim. Talvez isso seja recomposto com o Código de Processo Civil, né? Foi uma briga da OAB, mas a OAB já reconheceu que talvez isso não tenha tido o condão de acelerar o processo, porque a composição do tribunal nas férias de fim de ano, ela fica sendo feita de uma forma um pouco improvisada,
e por aí vai. Agora, o que eu acredito é que talvez a maior repercussão tenha sido justamente a criação do CNJ, que dá ali um iluminar na carreira do juiz e da própria visão dos tribunais estaduais e regionais federais e também do trabalho, que devem estar atentos para seguir a risca da lei e ter uma atuação reta e fidedigna, como quer o povo brasileiro. O senhor estava falando a respeito de justiça trabalhista no início da entrevista, sobre a celeridade da justiça trabalhista. Ela teve alguma mudança com a implementação da emenda 45? A emenda 45, ela ampliou em muito a competência da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, hoje, ela tem também a apreciação das diversas formas, digamos, de relação de prestação de serviço, de trabalho ou de emprego, o que amplia, sim, o leque. Ela, além disso, controla, julga, analisa as questões de brigas e debates sobre as questões sindicais, né? Se aquela categoria está ou não merecendo ser dividida entre duas representações sindicais e até brigas dessa natureza. Então, a Justiça do Trabalho teve, sim, ampliada a sua competência com a emenda 45. E me atrevo a dizer, Leila, que por conta da ampliação desta competência, ela se viu hoje mais assoberbada. Ela também julga execuções fiscais relativas a multas vinculadas ao direito do trabalho. Então, os juízes do trabalho e a Justiça do Trabalho talvez não teve, em relação a ela, a mesma ampliação de pessoal e de equipamentos e de estrutura que a emenda constitucional a impôs. Então, o que era uma justiça, pelo menos no Distrito Federal aqui, célere, hoje já não é mais tanto quanto era 5, 6, 10 anos atrás.